Salve investidores! E hoje o vídeo está especial porque vamos entender no detalhe a estratégia de investimento do Luiz Barsi Filho. Muito dessa estratégia eu tirei aqui do seu próprio livro, né? O Rei dos Dividendos. Vamos entender detalhes importantes da metodologia vencedora do Barsi na Bolsa de Valores, o número de ações na carteira, né, de investimentos, qual seria o número ideal, né? Será que seria uma carteira mais concentrada, mais diversificada? Vamos entender essa questão aqui que é bem polêmica na Bolsa de Valores atualmente. Saber aqui, segundo o Barsi, os melhores e piores setores para se investir na Bolsa de Valores, né? Setores aí que ele não investe de jeito nenhum. E para finalizar, vamos entrar lá na plataforma AGF+, para saber quais são hoje as empresas mais investidas da plataforma. Eu peço aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora lá obter conhecimentos, pessoal. A experiência que precisamos absorver, né? Ele tem muita experiência na Bolsa de Valores e a gente precisa absorver algum conhecimento aqui, tendo bom senso, porque o momento do Barsi hoje na Bolsa de Valores, pessoal, é completamente diferente da nossa. Vejam que em 2023, o Barsi ostentava um patrimônio de 4 bilhões de reais na Bolsa de Valores, segundo aqui a Forbes. Ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Então, muitas das vezes, o que ele recebe de dividendos dentro de um mês é o que a gente está procurando para a nossa vida inteira de investidor. Então, é preciso ter muito cuidado. Você não pode sair copiando tudo o que o Barsi faz. Provavelmente, você vai cometer alguns erros. Mas, é claro, né, podemos absorver algum conhecimento, já que o Barsi ele usa a mesma metodologia de investimento desde 1970 até hoje. Ou seja, são 54 anos investindo na Bolsa de Valores brasileira. Ele já passou por várias crises no mundo, na sua jornada de investimentos. E eu citei algumas aqui. Passou por hiperinflação no Brasil, já passou por troca de moeda, já pegou o Cruzeiro, o RV, o Real. Fato muito interessante que o Barsi cita muitas das vezes, nessas trocas de moedas, ele não precisava nem se preocupar, porque as empresas, quando pagava dividendos para ele, já fazia automaticamente a troca de moeda e pagava ele na moeda corrente. Confisco de dinheiro no plano Collor, né? E nessa época que o Collor confiscou o dinheiro das pessoas, ele tirou justamente o dinheiro da poupança que as pessoas tinham na época, né? E não mexeu nos dividendos, não mexeu na Bolsa de Valores. É muito bom ponderar isso aqui. Outra coisa importante, né, é que o Barsi ele já passou por diversas trocas de governo, já passou por governo de esquerda, governo de direita, continua investindo até hoje, né? Entre outras crises, pessoal, que ele passou como investidor, por exemplo, crise do subprime, a própria pandemia, né, uma coisa mais recente. De uma forma geral, tem muito conhecimento para a gente absorver na metodologia do Luiz Barsi. E é isso que a gente vai ver agora. E aí, pessoal, quantas ações eu devo ter na minha carteira de investimentos? É um assunto muito falado hoje em dia, né, e muito polêmico também, porque muita gente prefere uma carteira enxuta e muita gente prefere uma carteira mais diversificada. Uma dica que simples, né, que muitas vezes é falada pela própria filha do Luiz Barsi, né, a Luiz Barsi, para ter um controle maior do número de ações que você deve ter na sua carteira de investimentos, você precisa usar a técnica 1:3. O que seria isso? A cada um ano de bolsa, você deve ter 3 empresas na carteira. Aí você tem um parâmetro, né, para saber se sua carteira está pulverizada ou não. Ou seja, né, se você tem um ano de bolsa de valores, você deveria ter 3 ações na sua carteira de investimento. Se você tem 2 anos de bolsa de valores, você deveria ter mais ou menos 6 ações na sua carteira de investimento. Se você tem 3 anos em bolsa de valores, você deveria ter por volta de 9 ações na sua carteira de investimento. É só um parâmetro para saber se você está com um número mais adequado de ações por ano na sua carteira de investimento. Por 2 ou 3 anos, eu só tive ações da Ultrapar na minha carteira, porque com R$300 eu comprava ainda no fracionário essas ações. Então, o que é muito importante pra gente? É muito melhor você ter poucas empresas na carteira e muitas ações dessas empresas do que um caminhão de empresa na carteira com pouquíssimas ações de cada uma. Porque fazendo isso, o que acontece? Você não ganha nem na valorização, certo? O que você ganhar vai ser irrisório e não ganha nem com o dividendo. Mas, pessoal, eu trouxe aqui também um estudo, dissertação de mestrado da FGV, né, um estudo bem bacana, é bem difundido aí no meio dos investidores, é esse gráfico aqui de desvio padrão, né, onde ele mede o risco, quanto mais essa linha subir, mais é o risco dos seus investimentos. Nessa outra linha aqui de baixo, a gente vê um número, né, o tamanho do seu portfólio, ou seja, o número de ativos. Então, veja, pessoal, que menos de 6 ativos dentro de uma carteira de investimentos, segundo aqui estudos dessa dissertação de mestrado, aumenta o risco.
risco, aumenta o seu risco de investimento. É de 6 ativos para trás, o risco começa a ficar muito alto. E qual é o número ideal? Segundo aqui os estudos, é você ter de 6 até 16 ativos na sua carteira. Porque de 16 para frente não faz a menor diferença quanto a risco, tá bom? Então, basicamente, aqui são duas opiniões diferentes, né? E eu concordo muito com ambas as opiniões. Olhando para dividendos, né? Essa opinião aqui é bem interessante. Você vai concentrar ali uma quantidade de ações muito grande da mesma empresa. Então, quando ela pagar dividendos, você vai receber dividendos maiores. E, por outro lado, eu achei isso aqui muito legal por conta da diversificação que você pode ter com redução de risco. E aí, pessoal, chegamos nos setores à prova de balas, né? Aqueles setores que o Barsi identifica sendo os melhores setores para se investir na Bolsa de Valores. Lembrando que ele só investe em ações brasileiras. E aqui tem um trecho muito interessante tirado do site Money Times, que o Barsi diz o seguinte, pessoal: não tenho como gastar o dinheiro vindo dos meus dividendos. Então, o que eu faço? Eu compro ações e mais ações. E, é claro, de empresas que representam aquilo que está dentro da minha análise. Empresas perenes. Ou seja, o que são empresas perenes? Aquelas empresas fundamentais para a nossa subsistência. A própria filha do Barsi, né, a Louise Barsi, ela tem um acrônimo muito conhecido que se chama BEST, ou seja, os melhores setores para se investir na Bolsa de Valores, que são o B de bancos, E de elétricas, S de seguradoras e saneamento básico e o T de telecomunicações. E por que eles consideram esses setores aqui os melhores? Porque estão dentro do nosso dia a dia. A gente tem bastante conhecimento em relação a esses setores, pessoal. Além disso, esses setores têm uma certa perenidade no seu modus operandi. Por exemplo, aqui das empresas de energia elétrica, né, que mesmo você viajando, ficando 30 dias fora da sua casa, quando você volta, tá lá a conta de luz para você pagar no final das contas. E aqui do lado, eu botei uma observação porque o Barsi, ele investe em outros setores, né, como commodities, por exemplo. Ele tem boa posição aqui na Unipar, talvez seja a maior posição na carteira do Barsi, mas ele explica que para investir nesses setores é preciso ter um certo grau de conhecimento mais apurado na Bolsa de Valores. No final das contas, pessoal, o que seriam commodities? Commodities são empresas que exportam matérias-primas, usadas para a fabricação de outros produtos. A gente pode usar aqui um exemplo da Vale, que exporta o minério de ferro para a China, que é o seu principal cliente, e pega esse minério de ferro, e fabrica o aço. E a gente tem que pontuar aqui que são boas empresas, as empresas de commodities. Mas eu concordo com o Barsi, que são empresas que têm o seu business, o seu negócio um pouco mais complicado de se entender, muitas das vezes ligadas ao dólar, você precisa ter um conhecimento econômico internacional. São empresas boas, pagadoras de dividendos, que realmente, o bom senso diz ali que você precisa ter um certo conhecimento a investir nessas empresas. Já olhando aqui para baixo, temos alguns setores que o Barsi não investe de jeito nenhum. São aí setores de tecnologia, aviação, frigoríficos, construção civil e empresas varejistas. E ele até explica em várias reportagens que ele não investe em algum desses setores. Aviação, pessoal, explica que existe muita regulamentação dentro desses setores de aviação, que muitas vezes a empresa depende de várias variáveis, como combustível, regulamentações do governo e outras situações já fizeram várias empresas falirem, nos últimos anos. A gente pode citar várias aqui, como a Varig, agora há bem pouco tempo a Itapemirim, a Azul com problemas financeiros, a Gol com alguns problemas financeiros também. E um setor que ele sempre explica bem porque não investe é o setor varejista. Segundo ele, é um setor muito complicado. Muitas das vezes, essas empresas elas não conseguem gerir bem o seu estoque de acordo com os índices de inflação. Citar aqui várias empresas de varejo, que quebraram ao longo do tempo, como Ricardo Eletro, Mesbla, a própria Lojas Americanas, a gente vê com bastante dificuldade hoje, as Casas Bahia aí pedindo recuperação judicial. Então realmente é um setor mais complicado. Claro, não podemos generalizar, todas as empresas varejistas são ruins, mas na média é um setor mais complicado realmente. Na estratégia de compra de ações do Luiz Barsi, que é bem diferente da renda fixa, que a gente está acostumado, poupança, CDB. Na verdade, tem um trecho aqui muito interessante
interessante são falas do Barsi, né, em uma das suas últimas entrevistas, né, que ocorreu na pré-estreia do documentário que eles vão lançar chamado INSS, a Bomba Relógio no Brasil. E ele diz o seguinte: torço para as ações baixarem, né, diferentemente da grande maioria que torce para as ações subirem. Por que isso? Porque as ações baixando, eu tenho o privilégio de comprar a quantidade maior de ações com o mesmo recurso. Ou seja, né, segundo o Barsi, o investidor ganha dividendos por quantidade possuída de ações e não por valor aplicado. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Trouxe um exemplo aqui embaixo, né, da BB Seguridade. Com os mesmos R$1.000 investidos, você poderia comprar menos ou mais ações da BB Seguridade, dependendo do período. Se foi um período de alta, igual aqui aconteceu no dia 7/2 de 2024, os R$1.000 você teria comprado a ação da BB Seguridade por um preço de R$ 35,84. No momento de alta, você teria comprado só 27 ações. E com isso, pessoal, no dia 22/2 de 2024, que a BB Seguridade pagou por volta aí de R$ 1,25 de dividendos, se você pegar aqui e multiplicar 27 ações, né, vezes 1,25, você teria recebido somente R$ 33,75 de dividendos. Ao passo que se você tivesse pego os mesmos R$1.000 e tivesse comprado as ações da BB Seguridade no momento de baixa, lá no dia 5/12 de 2023, você teria comprado as ações por R$ 30,70. Ou seja, você teria conseguido comprar mais ações da BB Seguridade, 32 ações. E se você fizer essa mesma lógica, multiplicar 32 por R$ 1,25, você teria ganhado R$ 40 de dividendos. Então, no final das contas, quando você compra as ações mais baratas, né, com a bolsa caindo, você consegue comprar mais ações e, com isso, receber mais dividendos. Mas a lógica do Barsi está extremamente correta para um investidor a longo prazo, que não se preocupa com as quedas momentâneas da Bolsa de Valores. E aí chegamos numa parte muito interessante, né, um reinvestimento, e também vamos falar da renda fixa, né, o que o Barsi acha da renda fixa. Tem uma frase dele muito emblemática, né, no meio dos investimentos, que ele fala que não investe na renda fixa, ele usa a renda fixa. E o que ele quer dizer com isso, né? Que ele usa a renda fixa, geralmente alguma aplicação com liquidez diária, né, que você pode sacar a qualquer momento, como um caixa de oportunidade. E ele usa geralmente aqui de 1 a 5%, né, do seu portfólio nessa reserva de oportunidade. Ele menciona sempre a estratégia do jacaré. Quando a bolsa sobe, ele vai botando dinheiro nessa reserva de oportunidade, e quando a bolsa cai, ele tem um montante muito grande de dinheiro que ele pode sacar e investir em boas oportunidades nas ações. Aqui do lado, pessoal, eu botei um fluxo ideal do dinheiro para as suas aplicações. O ideal seria você ter... isso aqui é um mundo bom, tá, pessoal? A gente sabe que nem todo mundo tem essa oportunidade, né, de ter bastante dinheiro para poder fazer essa divisão perfeita. Eu considero como ideal você ter uma reserva de emergência. Aí, olhando para a renda variável, investimento em ações, anda junto com a reserva de oportunidade. Tá? Então, o ideal é você ter essas 3 caixinhas, né? Uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade e investir também na Bolsa de Valores. E outro ponto também muito interessante, né? Aí já é uma crítica ao mercado que ele sempre faz, que o mercado incentiva os investidores focarem no curto prazo, no giro de carteira, né? E quando você faz esse giro de carteira, você acaba pagando muitos impostos, emolumentos, taxas de corretagem, e isso só é bom para as corretoras. O ideal é você sempre visar o longo prazo, pessoal, e reinvestir os dividendos. E aí tem uma frase também muito emblemática, ele diz assim: o dinheiro da bolsa fica na bolsa. Ou seja, você precisa reinvestir os dividendos. E por que isso é importante? Eu trouxe até um gráfico aqui para ilustrar tudo que a gente falou. Vejam, se você investiu R$50 mil em 1999, no índice da Bolsa de Valores e não reinvestiu os dividendos, você teria transformado 50 mil em 97 mil. Seria aí uma evolução grande do seu patrimônio. Mas vejam, se você tivesse feito esse mesmo movimento e reinvestido os dividendos, você teria transformado 50 mil em 340 mil reais. Então, por isso é importante reinvestir os dividendos. Tá bom? O dinheiro da bolsa fica na bolsa. Na plataforma IGF+, as empresas mais investidas pelos usuários da plataforma. Então, temos a Taesa como primeiro lugar, né? 64,48% das pessoas que têm a plataforma IGF+, que são assinantes da plataforma IGF+, têm a Taesa em carteira, tá? Seguida aí por BB Seguridade, Transmissão Paulista, Banco do Brasil, e por aí vai. São várias empresas aqui. Eu vou passar aqui um pouquinho mais para baixo, né? Para a gente ter uma noção melhor
das empresas. Então, são diversos setores diferentes, né? Diversas empresas diferentes, inclusive tem empresas de commodities aqui, né? Como a Vale, bem Petrobras, empresas de setores perenes, né? Que a gente já viu em quadros anteriores, bancos, elétricas. Não é para sair copiando, são empresas boas para a gente começar a estudar, pensar, de repente, um dia, colocar na nossa carteira de investimento.